O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro do Novo Testamento e da Bíblia cristã. Sua complexidade e o uso extensivo de símbolos e visões proféticas têm gerado muitas interpretações ao longo dos séculos. Para entender plenamente o significado e a mensagem do Apocalipse, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que ele foi escrito. Este contexto nos oferece uma perspectiva vital que ilumina o propósito do autor e o impacto pretendido sobre os destinatários originais. O livro de Apocalipse foi escrito durante o final do primeiro século, em um período de intensas perseguições contra os cristãos pelo Império Romano. Esta era uma época em que os seguidores de Cristo enfrentavam enormes desafios e opressão por se recusarem a adorar o imperador romano e os deuses pagãos. A perseguição variava de severa a extrema, com muitos cristãos sendo torturados, encarcerados e executados por sua fé. Este cenário de sofrimento e opressão formou o pano de fundo do Apocalipse e é essencial para compreender a mensagem de esperança e perseverança que o livro oferece. O autor do Apocalipse é identificado como João, exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Acredita-se amplamente que este João é o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho de João e das 3 epístolas de João. Ele escreveu o Apocalipse em um estado de revelação espiritual, transmitindo visões que ele acreditava terem sido dadas diretamente por Jesus Cristo. João escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor, que são mencionadas explicitamente nos capítulos iniciais do livro: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas eram igrejas reais, em cidades específicas, cada uma enfrentando seus próprios desafios e situações. As cartas às 7 igrejas, Apocalipse 2:3, contém mensagens personalizadas de encorajamento, repreensão e instrução. A escolha dessas 7 igrejas é significativa, pois o número 7 simboliza plenitude e perfeição na Bíblia, sugerindo que as mensagens são aplicáveis a todas as igrejas e crentes, não apenas aos destinatários originais. Os símbolos e imagens usados no Apocalipse são profundamente enraizados no contexto cultural e histórico da época, bem como nas escrituras hebraicas. Muitos dos símbolos têm significados específicos que teriam sido imediatamente reconhecíveis para os primeiros leitores, mas que podem parecer enigmáticos para os leitores modernos sem uma compreensão adequada desse contexto. Por exemplo, o uso de números como 7, 12 e 40 tem significados simbólicos importantes. O número 7, como mencionado, representa plenitude e perfeição, enquanto o número 12 é frequentemente associado às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, simbolizando o povo de Deus em sua totalidade. A imagem da besta no Apocalipse, por exemplo, pode ser interpretada de várias maneiras. No contexto histórico, a besta é frequentemente vista como uma representação do Império Romano, especialmente sob imperadores que perseguiam os cristãos. A marca da besta, que impede as pessoas de comprarem ou venderem sem ela, pode ser entendida como uma alusão à pressão sobre os cristãos para participarem no culto ao imperador, algo que muitos se recusavam a fazer, enfrentando assim a exclusão social e econômica. As visões de João também estão repletas de referências ao Antigo Testamento. A linguagem apocalíptica que ele usa é semelhante à encontrada em livros como Daniel, Ezequiel e Isaías. Por exemplo, a visão do trono de Deus cercado por 4 criaturas viventes e 24 anciãos, Apocalipse 4, ecoa as visões dos tronos celestiais em Ezequiel 1 e Daniel 7. Esses paralelos mostram como João está situando suas visões dentro da tradição profética judaica,
reinterpretando-as à luz da revelação cristã. Para entender o Apocalipse corretamente, é essencial reconhecer como João usa esses símbolos e imagens para comunicar uma mensagem de esperança e resistência. As visões apocalípticas, embora assustadoras e muitas vezes violentas, não têm o propósito de incitar o medo, mas de assegurar aos crentes que Deus está no controle da história e que a vitória final pertence a Ele. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Esta mensagem é particularmente poderosa quando considerada no contexto de perseguição extrema. Ela oferecia aos primeiros cristãos a certeza de que seus sofrimentos não eram em vão e que, apesar das aparências, o mal seria derrotado. A importância de estudar o contexto histórico-cultural ao interpretar o Apocalipse não pode ser subestimada. Sem essa compreensão, é fácil se perder nas imagens vívidas e simbólicas do livro e perder o fio da mensagem central. O estudo do contexto nos ajuda a evitar mal-entendidos e interpretações errôneas que podem levar a confusões e até a doutrinas problemáticas. Por exemplo, durante a história, houve muitas tentativas de identificar figuras contemporâneas como o Anticristo ou de prever datas específicas para o fim dos tempos com base em leituras superficiais do Apocalipse. No entanto, ao entender o contexto original e a natureza simbólica da linguagem apocalíptica, podemos ver que o livro é menos sobre prever eventos específicos e mais sobre transmitir verdades espirituais atemporais. Essas verdades incluem a soberania de Deus, a necessidade de perseverança na fé diante da adversidade e a certeza da vitória final do bem sobre o mal. Além disso, o estudo do contexto histórico-cultural também revela a relevância contínua do Apocalipse para os cristãos hoje. Embora os detalhes específicos das perseguições e desafios possam diferir, a mensagem central de esperança e fidelidade permanece aplicável. Em um mundo onde os cristãos ainda enfrentam perseguições em várias partes do mundo, o Apocalipse oferece uma visão poderosa de resistência e fé. Portanto, ao estudar o Apocalipse, devemos sempre lembrar a importância do contexto histórico e cultural. Esta abordagem nos permite ver além das imagens e símbolos superficiais e alcançar a profundidade da mensagem de João.
Ela nos ajuda a aplicar as verdades eternas do Apocalipse em nossas próprias vidas, fortalecendo nossa fé e encorajando-nos a permanecer firmes em nossa esperança em Cristo. Em conclusão, o Apocalipse é um livro profundamente enraizado em seu contexto histórico e cultural. Para decifrar suas mensagens, é essencial compreender o cenário de perseguição sob o Império Romano, reconhecer os destinatários originais e suas circunstâncias específicas, e interpretar os símbolos e imagens à luz das escrituras hebraicas e práticas culturais da época. Ao fazer isso, podemos evitar mal-entendidos e capturar a rica tapeçaria de esperança, perseverança e vitória que o Apocalipse oferece aos crentes de todas as eras. O livro de Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, é uma obra profundamente complexa e enigmática, rica em simbolismo e visões proféticas. Sua estrutura cuidadosamente elaborada e suas chaves interpretativas são essenciais para desvendar suas mensagens. Para entender completamente o Apocalipse, é crucial analisar sua estrutura interna e aplicar as chaves interpretativas apropriadas, baseadas nas Escrituras e no contexto histórico. A estrutura do Apocalipse pode ser dividida em várias partes principais, cada uma com seu próprio foco e mensagem. O livro começa com uma introdução, Apocalipse 1:1-8, onde João se apresenta como o autor exilado na ilha de Patmos e descreve a revelação que recebeu de Jesus Cristo. Esta introdução estabelece o tom para o resto do livro, destacando a natureza profética da obra e a urgência de sua mensagem. Em seguida, temos as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse 2:3. Estas cartas são dirigidas a igrejas específicas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta contém uma mensagem personalizada, incluindo elogios, críticas, exortações e promessas. Essas cartas não apenas abordam questões específicas enfrentadas por essas comunidades, mas também servem como advertências e encorajamentos para todos os cristãos. A repetição do número 7, que simboliza a perfeição e completude, sugere que as mensagens são aplicáveis a toda a igreja. Após as cartas, João relata uma série de visões do trono celestial, Apocalipse 4:5. Ele descreve a visão de Deus sentado em seu trono, rodeado por seres celestiais e anciãos. No centro desta visão está o Cordeiro, que é digno de abrir o livro selado com 7 selos. Esta seção destaca a soberania de Deus e a centralidade de Cristo na realização dos planos divinos. Os 7 selos, Apocalipse 6:8-5, são abertos um a um, cada um desencadeando eventos significativos na Terra. Estes incluem conquistas, guerras, fome, morte e martírio, culminando em um grande terremoto e sinais cósmicos. A abertura do 7º selo leva a um período de silêncio no céu e à introdução das 7 trombetas. As 7 trombetas, Apocalipse 8, 6, 11, 19, introduzem uma série de juízos catastróficos que afetam a terra, o mar, as águas doces e os céus. Estes juízos são seguidos por visões de gafanhotos demoníacos e exércitos destrutivos. A 7ª trombeta anuncia o estabelecimento do reino de Deus e de seu Cristo, provocando louvores no céu. Os 7 cálices, Apocalipse 15:16, contém as pragas finais que completam a ira de Deus. Estes juízos são derramados sobre a terra, resultando em úlceras, a morte de toda a vida marinha, a transformação das águas em sangue, queimaduras pelo sol, trevas, a secagem do Eufrates e um grande terremoto que destrói a Babilônia. A repetição dos juízos em conjuntos de 7 realça a ideia de completude e o cumprimento dos planos divinos. A queda da Babilônia, Apocalipse 17:19, é descrita em detalhes, simbolizando a derrota final das forças do mal. Babilônia,
a grande prostituta, representa o sistema mundial corrupto e opressor, que é julgado e destruído por Deus. Este evento é seguido por cânticos de vitória e celebração no céu. O milênio, Apocalipse 20, descreve um período de 1000 anos durante o qual Satanás é aprisionado e Cristo reina com seus santos. Após este período, Satanás é solto por um breve tempo, levando a uma última rebelião que é rapidamente esmagada. O capítulo conclui com o julgamento final, onde os mortos são ressuscitados e julgados de acordo com suas obras, e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Finalmente, João descreve a visão da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 22, uma cidade celestial onde Deus habita com seu povo. Esta seção finaliza o Apocalipse com uma visão gloriosa da eternidade, onde não há mais dor, morte ou sofrimento. A Nova Jerusalém representa a realização das promessas de Deus e a restauração completa da criação. Para interpretar o Apocalipse, é fundamental utilizar chaves interpretativas que ajudem a decifrar os símbolos e imagens complexas. Uma dessas chaves é a repetição de padrões. O uso frequente de números simbólicos, como 7, que simboliza perfeição e completude, 12, que representa o povo de Deus, e 40, que sugere um período de provação ou julgamento, é comum no Apocalipse. Estes números não devem ser interpretados de forma literal, mas simbólica, refletindo conceitos teológicos importantes. Outra chave interpretativa importante é a ligação com o Antigo Testamento. Muitas das visões e símbolos no Apocalipse têm raízes nas escrituras hebraicas. Por exemplo, as visões dos 4 seres viventes e do trono celestial ecoam as visões de Ezequiel e Isaías. As pragas descritas nas trombetas e cálices lembram as pragas do Êxodo. Entender essas conexões ajuda a decifrar o significado por trás das imagens e a colocar as visões de João em um contexto bíblico mais amplo. A interpretação simbólica versus literal é outra questão crucial ao estudar o Apocalipse. Algumas partes do livro podem ser interpretadas literalmente, como as cartas às 7 igrejas, que eram comunidades reais com problemas específicos. No entanto, grande parte do Apocalipse utiliza linguagem simbólica para transmitir verdades espirituais. Por exemplo, a besta e seu número 666 são amplamente considerados símbolos do poder opressor e anticristão. Interpretar esses elementos literalmente pode levar a conclusões equivocadas e à perda da profundidade espiritual da mensagem. Uma abordagem equilibrada é essencial. É necessário discernir quando uma interpretação literal é apropriada e quando uma simbólica faz mais sentido, levando em conta o contexto imediato e o mais amplo das Escrituras. Isso requer um estudo cuidadoso e uma mente aberta para as múltiplas camadas de significado que o Apocalipse oferece. A lição bíblica fundamental ao estudar o Apocalipse é a importância de uma abordagem estruturada e cuidadosa. Este livro não é apenas uma profecia sobre eventos futuros, mas uma revelação da soberania de Deus, da vitória de Cristo e do chamado à perseverança para os crentes. Entender a estrutura e aplicar as chaves interpretativas de forma adequada permite que os leitores captem a profundidade e a riqueza das mensagens de João. A estrutura do Apocalipse, com suas partes distintas e interconectadas, revela um plano divino meticuloso e uma narrativa coesa que culmina na vitória final de Deus sobre o mal. As chaves interpretativas, como a repetição de padrões, o uso de números simbólicos e os paralelos com o Antigo Testamento, fornecem ferramentas valiosas para decifrar os símbolos e entender as mensagens profundas do livro. A distinção entre interpretações simbólicas e literais, quando feita corretamente, ajuda a evitar mal-entendidos e a captar a profundidade espiritual das visões de João.
Portanto, estudar o Apocalipse com uma abordagem estruturada e cuidadosa é essencial para obter uma compreensão mais profunda e precisa. Esta prática não só nos aproxima do texto, mas também nos ajuda a aplicar suas lições em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e encorajando-nos a perseverar em meio às provações. Em última análise, o Apocalipse nos chama a uma compreensão mais profunda do plano redentor de Deus e da certeza de sua vitória final, oferecendo-nos esperança e inspiração enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. As cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, encontradas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, representam uma das seções mais práticas e diretas do texto, oferecendo orientação espiritual tanto para os destinatários originais quanto para os cristãos de todas as épocas. João, o autor do Apocalipse, escreve estas cartas sob a inspiração de Jesus Cristo, que se revela a ele em uma visão majestosa. As cartas servem para encorajar, corrigir e instruir as igrejas sobre como viver em fidelidade diante das dificuldades e pressões do mundo. Essas 7 cartas são dirigidas a igrejas específicas, localizadas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas cidades tinha suas próprias características culturais, sociais e espirituais que influenciavam a vida das igrejas locais. No entanto, as mensagens contidas nas cartas transcendem o contexto imediato e oferecem lições valiosas para todas as igrejas e crentes ao longo da história. A primeira carta é dirigida à igreja em Éfeso, Apocalipse 2:1-7. Éfeso era uma cidade importante, conhecida por seu grande templo dedicado a Ártemis. A igreja em Éfeso é elogiada por seu trabalho árduo, paciência e intolerância ao mal, mas também é criticada por ter abandonado seu primeiro amor. Esta advertência serve como um lembrete poderoso da importância de manter um relacionamento vibrante e apaixonado com Cristo. A lição aqui é clara. Mesmo as obras boas e a ortodoxia podem se tornar vazias se não forem motivadas por um amor genuíno por Jesus. A carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2:8-11, é uma das 2 cartas que não contém críticas. Esmirna era uma cidade próspera, mas os cristãos enfrentavam pobreza e perseguição. Jesus encoraja a igreja a permanecer fiel até a morte, prometendo a coroa da vida. Esta mensagem de perseverança em meio ao sofrimento é especialmente relevante para os cristãos que enfrentam perseguições hoje. A confiança na promessa de vida eterna dá força para suportar as provações temporais. A igreja em Pérgamo, Apocalipse 2:12-17, vive em uma cidade descrita como onde está o trono de Satanás, possivelmente devido à presença de cultos pagãos e do culto imperial. Apesar de permanecerem fiéis ao nome de Cristo, alguns na igreja estavam se entregando a ensinamentos heréticos e práticas imorais. A advertência para Pérgamo é um chamado ao arrependimento e à pureza doutrinária e moral. A lição aqui enfatiza a necessidade de vigilância contra compromissos que possam diluir a verdade do Evangelho. A igreja em Tiatira, Apocalipse 2:18-29, é elogiada por suas obras de amor, fé e paciência, mas também é repreendida por tolerar a falsa profetisa Jezabel, que induzia os crentes a cometer imoralidades e a participar de idolatria. A mensagem para Tiatira é uma forte chamada ao arrependimento e à disciplina na igreja. Esta carta destaca a importância de confrontar o pecado e a heresia dentro da comunidade de fé para preservar a santidade e a integridade da igreja. A carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3:1-6, revela uma igreja que tinha a reputação de estar viva, mas estava espiritualmente morta. Jesus exorta os crentes a acordar, fortalecer o que resta e completar as obras inacabadas.
A lição de Sardes é um apelo urgente para a vigilância espiritual e a revitalização. Muitas igrejas hoje podem parecer prósperas e ativas, mas a verdadeira vida espiritual deve ser cultivada continuamente através da dependência de Cristo. A igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, 7 e 13, é a outra igreja que não recebe críticas. Filadélfia é elogiada por sua fidelidade e perseverança, apesar de ter pouca força. Jesus promete proteção e uma oportunidade aberta para testemunhar. Esta mensagem é um encorajamento para as igrejas que se sentem pequenas ou fracas, lembrando-lhes que a força verdadeira vem de Cristo e que Ele abre portas que ninguém pode fechar. A fidelidade, mesmo em meio à fraqueza, é valorizada por Deus. Finalmente, a carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 14 e 22, apresenta uma das advertências mais severas. Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por sua indústria têxtil e por um famoso colírio. No entanto, a igreja é descrita como morna, nem quente nem fria, e Jesus declara que irá vomitá-la de sua boca. Ele os aconselha a comprar dele ouro refinado pelo fogo, roupas brancas e colírio para curar sua cegueira espiritual. A lição para Laodiceia é um apelo ao arrependimento e ao zelo espiritual, reconhecendo a necessidade de dependência de Cristo para a verdadeira riqueza e visão espiritual. A relevância dessas mensagens para os cristãos hoje é profunda e multifacetada. As cartas às 7 igrejas oferecem advertências contra a complacência, compromisso com o pecado e heresia, enquanto também oferecem encorajamento para a perseverança, fidelidade e amor. Elas são espelhos através dos quais as igrejas modernas podem examinar sua própria fé e prática. Na igreja de hoje, a carta a Éfeso pode servir como um chamado para recuperar a paixão e o amor por Cristo, que podem se esfriar com o tempo. A mensagem a Esmirna encoraja aqueles que enfrentam perseguição e sofrimento, oferecendo a esperança da vida eterna. A advertência a Pérgamo nos lembra da necessidade de manter a pureza doutrinária e moral, resistindo à tentação de compromissos. A repreensão a Tiatira enfatiza a importância de confrontar o pecado e a heresia, enquanto a mensagem a Sardes desafia as igrejas a despertar de qualquer apatia espiritual. A carta a Filadélfia oferece conforto e incentivo para as igrejas que se sentem pequenas ou insignificantes, lembrando-as da força que vem de Cristo. E a advertência severa a Laodiceia é um lembrete constante da necessidade de um zelo espiritual fervoroso e da dependência contínua de Cristo para a verdadeira vida e riqueza espiritual. Aplicar essas lições em nossas vidas pessoais e comunitárias é essencial para fortalecer a fé e a prática cristã. Devemos examinar continuamente nossos corações e motivações, buscando manter um amor ardente por Cristo e uma fidelidade inabalável à sua palavra. Devemos estar vigilantes contra o pecado e a heresia, prontos para confrontar e corrigir onde necessário, enquanto permanecemos firmes na esperança e nas promessas de Deus. As cartas às 7 igrejas não são apenas um relicário de advertências antigas, mas um guia vivo e ativo para a vida cristã contemporânea. Elas nos desafiam a viver com autenticidade, coragem e fé, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Elas nos lembram que, apesar das falhas e lutas, Cristo está no meio da sua igreja, chamando-nos a uma vida de santidade e devoção. Portanto, ao estudar e aplicar as mensagens das cartas às 7 igrejas, somos chamados a uma vida de renovação espiritual contínua, arrependimento e fidelidade. Estas cartas são uma ferramenta poderosa para a edificação da fé e a preparação para o retorno de Cristo, reforçando a importância de uma caminhada cristã vibrante e comprometida. Que possamos ouvir e obedecer às palavras de Cristo,
conforme reveladas no Apocalipse, para que possamos ser encontrados fiéis e dignos no dia da sua vinda. Os eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse são complexos e repletos de simbolismo, representando uma série de juízos e acontecimentos que culminam na vitória final de Cristo sobre o mal. Para entender esses eventos e seus significados, é necessário analisar cuidadosamente os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, bem como o papel do anticristo e da besta e a batalha final que leva ao juízo final. Os 7 selos são apresentados em Apocalipse 6:8 e marcam o início dos juízos de Deus sobre a terra. Cada selo aberto pelo Cordeiro desencadeia um evento específico. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando a conquista. O segundo selo traz um cavaleiro em um cavalo vermelho, representando a guerra. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, simbolizando a fome. O quarto selo traz um cavaleiro em um cavalo amarelo esverdeado, representando a morte e o Hades. O quinto selo revela as almas dos mártires clamando por justiça. O sexto selo traz um grande terremoto e sinais cósmicos, como o sol se tornando negro e a lua vermelha como sangue. O sétimo selo introduz um período de silêncio no céu, seguido pelo início das trombetas. As 7 trombetas, descritas em Apocalipse 8:11, seguem os selos e introduzem uma série de juízos ainda mais intensos. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, que são lançados sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta lança algo como uma grande montanha em chamas no mar, transformando 1/3 do mar em sangue e matando 1/3 das criaturas marinhas. A terceira trombeta faz cair uma grande estrela ardente, chamada Absinto, que envenena 1/3 das águas doces. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, trazendo trevas sobre a terra. A quinta trombeta libera gafanhotos demoníacos do poço do abismo, que atormentam os homens sem o selo de Deus. A sexta trombeta solta 4 anjos presos no rio Eufrates, que matam 1/3 da humanidade com um exército de cavaleiros. A sétima trombeta anuncia o reino de Deus e a ira dos juízos finais. As 7 taças, descritas em Apocalipse 16, representam os juízos finais e completos de Deus. A primeira taça provoca úlceras dolorosas sobre os adoradores da besta. A segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha. A terceira taça transforma as águas doces em sangue. A quarta taça faz o sol queimar os homens com fogo intenso. A quinta taça traz trevas e dor sobre o trono da besta. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e a batalha do Armagedon. A sétima taça provoca um grande terremoto e a destruição de Babilônia, acompanhada de grandes pedras de granizo caindo do céu. O papel do anticristo e da besta é crucial para entender os eventos apocalípticos. A besta que emerge do mar, descrita em Apocalipse 13, é um símbolo de poder político opressor, possivelmente representando um império ou líder que se opõe a Deus. Esta besta tem 10 chifres e 7 cabeças, e é adorada pelos habitantes da terra. A segunda besta, que emerge da terra, é um falso profeta que promove a adoração da primeira besta, realizando grandes sinais e milagres enganosos. O número da besta, 666, é um símbolo de imperfeição e humanidade, contrastando com a perfeição divina simbolizada pelo número 7. E batalha final entre o bem e o mal, descrita em Apocalipse 19 e 20, culmina no juízo final e na vitória definitiva de Cristo. Nesta batalha, conhecida como Armagedon, os reis da terra se reúnem para guerrear contra o Cordeiro, mas são derrotados.
Cristo, montado em um cavalo branco, lidera os exércitos celestiais e triunfa sobre a besta e o falso profeta, que são lançados no lago de fogo. Satanás é aprisionado por 1000 anos, enquanto Cristo reina com seus santos. Após o milênio, Satanás é solto por um breve período, levando uma última rebelião que é rapidamente esmagada. O juízo final segue, onde os mortos são ressuscitados e julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, enquanto os justos entram na Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo para sempre. A lição bíblica central dos eventos apocalípticos é a mensagem de esperança e vitória final de Cristo sobre o mal. Apesar dos juízos severos e das provações descritas, o Apocalipse oferece uma visão gloriosa do triunfo final de Deus. Para os crentes, esta mensagem é um encorajamento para permanecerem firmes em sua fé, sabendo que o sofrimento presente é temporário e que a vitória definitiva está garantida em Cristo. O Apocalipse revela que, no fim, Deus restaurará todas as coisas, e aqueles que perseverarem na fé participarão da glória eterna. Portanto, ao estudar os eventos apocalípticos e seus significados, somos chamados a uma compreensão mais profunda do plano redentor de Deus e da certeza de sua vitória final. Devemos permanecer vigilantes e firmes, confiando nas promessas de Deus e vivendo em fidelidade à sua palavra. As visões apocalípticas, embora assustadoras em sua descrição de juízos e batalhas, são também uma fonte de conforto e esperança para todos os que esperam com expectativa a vinda do reino de Deus. A visão da Nova Jerusalém, conforme descrita nos capítulos finais do livro de Apocalipse, é um dos pontos culminantes da revelação apocalíptica de João. Este vislumbre celestial oferece uma visão de esperança e promessa final para os fiéis, revelando a consumação das promessas de Deus para seu povo. No Apocalipse, após os eventos apocalípticos e o juízo final, João recebe uma visão da Nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. É uma cidade santa, pura e radiante, simbolizando a morada eterna de Deus com a humanidade redimida. A descrição detalhada inclui aspectos impressionantes: suas muralhas de jaspe, suas 12 portas de pérolas, seus alicerces de pedras preciosas e suas ruas de ouro puro como vidro transparente. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As características da Nova Jerusalém são não apenas físicas, mas também espirituais e simbólicas. A ausência de sofrimento, dor e morte indica a completa restauração e reconciliação de todas as coisas em Deus. A presença constante de Deus com seu povo é enfatizada repetidamente, indicando uma comunhão íntima e eterna entre o Criador e suas criaturas redimidas. A promessa de paz, alegria e segurança eternas é central na visão da Nova Jerusalém, oferecendo um contraste vívido com o tumulto e as provações do mundo terreno. O significado da Nova Jerusalém pode ser interpretado tanto literalmente quanto simbolicamente. Literalmente, representa a cidade celestial onde os redimidos viverão para sempre na presença de Deus. Simbolicamente, a cidade representa a consumação final das promessas divinas de salvação e restauração, cumprindo o plano de Deus desde o início da criação. É o ponto final da história humana, conforme revelado nas Escrituras, onde o propósito de Deus para a sua criação é plenamente realizado. Para os crentes, a visão da Nova Jerusalém oferece uma esperança inabalável e uma promessa de vida eterna com Deus. Ela aponta para a realização última da redenção e da reconciliação de todas as coisas em Cristo,
onde não haverá mais dor, tristeza ou separação de Deus. É uma visão que inspira confiança e encorajamento, especialmente em tempos de provação e tribulação. Ao contemplar a Nova Jerusalém, os crentes são chamados a viver de acordo com essa esperança, buscando viver em santidade e fidelidade aos mandamentos de Deus no presente. A lição bíblica derivada da visão da Nova Jerusalém é de manter firmemente a esperança na promessa de uma vida eterna com Deus. É uma lembrança de que os desafios e dificuldades deste mundo não são permanentes, mas passageiros em comparação com a glória eterna que está por vir. A visão da Nova Jerusalém também exorta os crentes a viverem suas vidas de maneira alinhada com essa esperança, buscando a santidade e a obediência a Deus em todas as áreas de suas vidas. É um convite para viver com uma perspectiva eterna, investindo em coisas que têm valor eterno e preparando-se para a vida eterna na presença de Deus. Portanto, a visão da Nova Jerusalém não é apenas uma descrição gloriosa de um futuro celestial, mas também uma exortação para vivermos com propósito e esperança, mantendo nossos olhos fixos na promessa de Deus de um novo céu e uma nova terra onde a justiça habitará. É a consumação da história da redenção, onde a presença de Deus enche toda a criação restaurada e onde os crentes desfrutarão da plenitude da vida eterna em comunhão perfeita com seu Criador.